A carta de hoje me foi entregue por um senhor de cabelos brancos, daqueles que falam com calma, como quem mede o peso das palavras antes de deixá-las sair. Ele apareceu na porta do ateliê onde costumo escrever, segurando um envelope amarelado e curvado pelos anos. Disse apenas: "Encontrei isto entre os papéis da minha mãe. Acho que pertence a alguém que você deveria conhecer." O envelope tinha um selo azul desbotado, carimbado em 1967, e um nome quase apagado pela umidade. "Para Helena, com o que me resta de coragem." A caligrafia era trêmula, mas bonita, a escrita de alguém que hesitou antes de cada palavra. E por algum motivo que não sei explicar, senti que precisava abri-lo. "Antes que eu leia, quero te pedir algo. Se histórias guardadas te tocam como esta, inscreva-se e venha comigo descobrir o que o tempo quase apagou." A carta começava assim: "Helena, escrevo quando já não me restam desculpas." Talvez você nunca leia estas linhas. Talvez este envelope se perca, como tantas outras coisas que deixamos escapar. Mas e se um dia alguém o encontrar, quero que saiba que te esperei. Não com rancor, mas com a esperança que só os tolos conhecem. O autor não assinava o nome. Apenas uma inicial: A. A tinta havia se expandido em alguns pontos, como se gotas de chuva tivessem caído sobre o papel, ou lágrimas. Ainda me lembro do som da sua risada ecoando pelo corredor da estação. O trem já partia e você acenava com aquele lenço branco, jurando que voltaria antes do outono. Nunca mais te vi. Mas a cada folha que caía, eu achava que era um recado teu. A voz dele, mesmo escrita, carregava um tipo raro de ternura. Não era o lamento de quem perdeu. Era o sussurro de quem aceitou, e ainda assim guardou o amor como se fosse um abrigo contra o tempo. Enquanto lia, imaginei aquele homem no fim dos anos 60 sentado à mesa, talvez fumando, olhando o vazio da janela e tentando escrever o que o orgulho impediu por anos. Há cartas que não pedem resposta, pedem perdão. Eu deveria ter ido atrás de você, Helena. Deveria ter deixado o trabalho, os compromissos, o medo, mas fiquei. E ao ficar, perdi o que havia de mais vivo em mim. Você era o ruído bom no meu silêncio, a cor na monotonia. E quando partiu, levei tempo demais para entender que o amor não se adia. Ele se perde. Fechei os olhos e pensei em quantas histórias como essa se esconderam entre gavetas, nunca lidas, nunca terminadas. Quantas cartas esperam ainda por mãos que as abram, por olhos que as entendam, por corações que as perdoem. A cidade continua igual. As mesmas ruas, as mesmas janelas iluminadas. Só eu pareço outro, um estranho entre lembranças. Tenho vivido de pequenas coisas, o cheiro do café pela manhã, o som dos sinos ao longe e o eco do teu nome quando o vento passa. Às vezes penso que te vejo na multidão, mas é sempre alguém que se parece contigo. O tempo é cruel, Helena, mas tem uma forma curiosa de nos manter ligados. A letra de A tremia mais a cada linha, como se a mão vacilasse entre a vontade de continuar e o medo do fim. O papel tinha marcas profundas. Talvez ele tenha pressionado demais a caneta, tentando garantir que aquelas palavras resistiriam. Não te culpo. Se o amor não sobreviveu, é porque talvez o destino não nos queria no mesmo tempo. Mas se ainda guardas o lenço branco que levavas naquele dia, quero que saibas que o meu está comigo, dobrado, limpo e com teu perfume que o tempo nunca apagou. É estranho. Parece que amar, no fim das contas, é aprender a cuidar do que já se perdeu. Quando terminei de ler, percebi que no fundo do envelope havia uma fotografia. Um casal sorrindo em preto e branco. Atrás, uma dedicatória, para que o tempo não apague o que o coração insiste em lembrar. O senhor que me entregou a carta observava em silêncio. Perguntei se ele sabia quem era Helena. Ele respirou fundo e respondeu com um meio sorriso: "Helena era minha mãe.
Nunca soube quem era esse A, mas ela guardou essa carta por toda a vida. Olhei novamente para a foto e entendi. O amor deles não foi esquecido, apenas transformado em memória, preservado na ternura com que aquele filho agora cuidava da lembrança de sua mãe. Se esta carta ainda existe, dizia o último trecho, é porque alguma parte de nós ainda acredita no reencontro. Talvez não nesta vida, talvez na próxima estação. Fechei o envelope devagar, como quem devolve o coração de alguém ao seu devido lugar. O Senhor me agradeceu e se despediu com os olhos marejados. Fiquei ali sozinho, olhando para o envelope nas minhas mãos, sentindo o peso invisível das histórias que atravessam gerações. Alguns amores não precisam de testemunhas, precisam apenas ser lembrados com doçura. Voltei o olhar para a janela e pensei em quantas Helenas e ainda existem por aí, esperando que alguém descubra o que o tempo tentou esconder. Percebi então que as cartas são como ecos do que fomos. Às vezes chegam tarde, mas nunca deixam de chegar. Guardei o envelope entre meus livros, ao lado de tantas outras histórias que o passado me confiou. E naquele instante compreendi que toda despedida, se escrita com amor, se transforma, não em fim, mas em permanência. Porque há palavras que o tempo não apaga, amores que não morrem, e lembranças que continuam respirando em cada papel amarelado. Algumas cartas não mudam o passado, mas nos ensinam a perdoá-lo. Algumas cartas chegam quando mais precisamos delas. Se esta te tocou, inscreva-se e compartilhe com alguém que também guarda memórias que o tempo não levou.